Você sabe o quão boa é a vida dos homens na Índia? Já ouviu falar da bebida feita com urina de vaca? Quando se fala da Índia, talvez você pense em sujeira, bagunça e uma série de estereótipos negativos. Mas afinal, como é a verdadeira Índia? Ela é realmente tão assustadora quanto dizem? No vídeo de hoje, o canal Mundo Curioso vai levar você para conhecer os 10 fatos mais surpreendentes e desconhecidos sobre a Índia. 10º lugar, os banheiros. Banheiro é uma estrutura básica no nosso dia a dia, presente em quase todas as casas. Mas na Índia, é difícil encontrar um. Isso porque, segundo a cultura local, ter banheiro dentro de casa é considerado impuro e traz má sorte. Por isso, muitos indianos preferem fazer suas necessidades ao ar livre. Em algumas cidades, há banheiros públicos construídos pelo governo, mas mesmo esses raramente oferecem papel higiênico. Aliás, é muito difícil encontrar papel higiênico em qualquer mercadinho de bairro. A demanda é tão baixa que os comerciantes nem se dão ao trabalho de vender. Mas como eles se limpam? Simples, com água e a própria mão esquerda. O banheiro normalmente tem um balde com água para limpeza, enquanto a mão direita é reservada exclusivamente para comer. 9º lugar, a vaca sagrada. Na maioria dos países, a vaca é apenas um animal de fazenda, usado na agricultura ou produção de leite. Mas na Índia, as vacas, especialmente as brancas, são vistas como encarnações divinas. Elas circulam livremente pelas ruas, sem supervisão, e tanto pedestres quanto veículos devem ceder passagem a elas. Em datas comemorativas, os indianos até se ajoelham para adorar esses animais. E tem mais, muitos acreditam que a urina da vaca purifica a alma, cura doenças e limpa o corpo de impurezas. Isso deu origem a uma bebida chamada cold water, feita com urina de vaca, que alguns indianos acreditam que pode superar a Coca-Cola em popularidade. Além disso, a vaca também fornece matéria-prima para produtos como pasta de dente e sabonetes feitos de esterco, que são vendidos normalmente no comércio local. Em algumas regiões, o esterco é tão valorizado que existe até um festival anual chamado Guerra do Esterco, em que 2 grupos jogam cocô um no outro, acreditando que isso atrai sorte e saúde para o novo ano. 8º lugar, casamentos. A proporção entre homens e mulheres na Índia é desigual. Existem cerca de 45 milhões de homens a mais que mulheres. Isso deveria facilitar a vida das mulheres na hora de casar, certo? Errado. Na Índia, o custo da cerimônia de casamento é pago pela família da noiva e pode representar anos de economia de uma família de classe média. Além disso, é obrigatório oferecer um dote ao noivo, e se esse dote for considerado pequeno, a noiva pode ser maltratada ou até sofrer abusos pela família do marido. Mesmo com tudo isso, a taxa de divórcio na Índia é extremamente baixa. Por quê? Porque, culturalmente, o divórcio feminino é um estigma social muito forte. E mais, se uma mulher se divorcia, é quase impossível que ela consiga casar de novo, pois a família já gastou tudo no primeiro casamento e não tem condições de bancar outro. 7º lugar, alimentação. A Índia é o país com o maior número de vegetarianos do mundo. São mais de 500 milhões de pessoas que nunca comeram carne na vida. O restante da população que come carne, normalmente se limita a frango e peixe. Carne bovina é proibida, pois a vaca é sagrada. Já a carne suína é considerada impura e degradante. Curiosamente, na Índia, ser vegetariano é símbolo de status e superioridade social, enquanto quem consome carne, geralmente pessoas da casta dos Dalits, os mais pobres, é visto como alguém de classe inferior. Isso porque comer carne está associado a trabalho braçal e pesado, e com o tempo virou uma marca social entre os que são considerados nobres e os que fazem o trabalho sujo. 6º lugar, invenções. Quando se fala em invenções indianas, muita gente só pensa nos trens superlotados ou nas ruas caóticas. Mas a verdade é que a Índia já criou coisas extremamente importantes. Por exemplo, os chamados números arábicos, 1, 2, 3, etc., foram na verdade inventados por indianos, e só depois levados para a Europa pelos árabes. Outras invenções indianas incluem o xadrez, o shampoo, a prática do yoga e até a porta USB. Pois é, são criações indianas que fazem parte do nosso cotidiano sem que a gente se dê conta. 5º lugar, indústria farmacêutica. Apesar da imagem negativa, a Índia é chamada de a farmácia do mundo. O país é o maior produtor de medicamentos genéricos e vacinas do planeta. Cerca de 60% das vacinas mundiais vem da Índia. Quase metade dos remédios usados nos Estados Unidos são importados de lá. Eles fabricam mais de 60 mil tipos de medicamentos genéricos, com eficácia semelhante à dos remédios de marca, mas com preço até 10 vezes menor.
Mesmo que esse tipo de produção seja ilegal em muitos países, a Organização Mundial da Saúde permite que a Índia produza esses medicamentos por razões humanitárias. Afinal, um país com bilhões de pessoas pobres precisa de acesso barato à saúde. Quarto lugar, línguas. A Índia tem um dos ambientes linguísticos mais complexos do mundo. São mais de 1.000 idiomas falados, sendo 22 reconhecidos oficialmente. E aqui não estamos falando de dialetos, mas sim de línguas com alfabetos e gramáticas totalmente diferentes. Isso dificulta muito a comunicação interna. Um indiano do sul muitas vezes não entende o idioma falado por um do norte, e vice-versa, nem mesmo por escrito. Esse cenário também atrasa o crescimento econômico, pois dificulta a expansão de negócios nacionais e estrangeiros. Para comparação, o imperador Qin Shi Huang, há mais de 2.000 anos, unificou a escrita na China, o que evitou que o país virasse uma Índia da Ásia. Terceiro lugar, tigres. A Índia é o país com o maior número de tigres selvagens do mundo, e também o único a abrigar, simultaneamente, leões e tigres em vida livre. O tigre de Bengala é o animal símbolo do país, e os leões asiáticos, menores que os africanos, vivem apenas em uma área chamada Floresta de Gir. Como seus habitats não se cruzam, os dois grandes felinos praticamente nunca se encontram. Mas há um lado sombrio. Todos os anos, há registros de ataques de tigres a pessoas, e muitos acabam mortos. Segundo lugar, ilha continental. Pouca gente sabe, mas há 100 milhões de anos, a Índia era uma ilha separada. Ela se desprendeu de um supercontinente chamado Gondwana e percorreu mais de 9.000 quilômetros, até colidir com a Ásia. Foi essa colisão que deu origem ao Himalaia, e o impacto foi tão forte que o movimento ainda não parou. Até hoje, o Monte Everest continua crescendo cerca de 1 centímetro por ano. Daqui a milhões de anos, ele poderá ficar ainda mais alto. Primeiro lugar, sistema de castas. A sociedade indiana é marcada por um sistema de castas criado há mais de 3.500 anos pelos arianos, um povo vindo da Ásia Central. Eles dividiram a população em 4 classes principais. Brahmanes, sacerdotes e intelectuais, geralmente altos e de pele clara. 2 kshatriyas, governantes e guerreiros. 3 vaixás, comerciantes e agricultores. 4 sudras, trabalhadores braçais. E abaixo dessas, estão os dalits, os intocáveis, que fazem os trabalhos mais sujos e pesados. Essas pessoas não têm permissão para usar banheiros públicos, frequentar escolas comuns ou até mesmo deixar sua sombra tocar uma pessoa de casta superior. Embora o sistema tenha sido oficialmente abolido em 1947, ele ainda é amplamente praticado até hoje, especialmente nas áreas rurais. Se gostou desse conteúdo, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa conhecer a realidade desconhecida da Índia.